Olá a todos, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um tema deste nosso brilhante Eco Festival. Cabe-me a mim falar sobre um tema que me é muito querido enquanto profissional de saúde, o impacto dos medicamentos na ecologia, e vou começar por me apresentar. Então, eu sou a Cecília Bigeiro, eu sou licenciada em farmácia, sou também health coach e sou uma ecoativista. Por incrível que pareça, já lá vão alguns anos desde que acabei a licenciatura, portanto já trabalho na área de farmácia há ou trabalhei na área de farmácia durante 10 anos, 6 dos quais em farmácia comunitária e os outros entre hospitalar e indústria farmacêutica. Mas, como a vida tem destas coisas, um dos temas que me calhou para abordar e para desenvolver na faculdade foi exatamente este, o impacto dos medicamentos na ecologia e na sustentabilidade do planeta. Não era, posso estar a dizer que não foi algo propriamente que me deixou muito feliz, porque era um tema um bocadinho complexo e sinceramente não era algo do qual eu tinha muito à vontade e muito conhecimento. No entanto, foi determinante para mudar a minha visão e a minha perspectiva sobre o impacto que os medicamentos e realmente toda esta indústria também tem no ambiente e na ecologia e sustentabilidade do mesmo. Neste momento já não exerço farmácia, no entanto continuo a ser uma profissional de saúde e especializei-me em coaching, e também a minha vertente ativista e social me fez trabalhar toda uma marca que criei, uma marca pessoal, que tem como foco esta consciência para a educação ambiental, educação emocional, educação na saúde, porque somos um povo com muito baixo índice nestas áreas que falei. E, portanto, quem é que sou eu? Sou uma apaixonada por saúde, verdadeiramente escolhi bem a área da ação, saúde em si. No entanto, não me chegou a ser técnica de farmácia porque sentia que estava extremamente limitada em termos do que era o meu crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional. E foi por isso que há cerca de 5 anos, mais ou menos, me formei em coaching e demorei algum tempo a escolher o meu nicho, mas eu percebi que realmente a área de saúde me trazia uma ação e um impacto muito grande, mas não chegava. Ao balcão de uma farmácia eu percebi sempre que todo o crescimento, que toda a evolução da pessoa, o facto de umas pessoas aderirem muito melhor à terapêutica do que outras e não só, tinha a ver com questões emocionais, com questões também mentais, e foi exatamente o crescente consumo de medicamentos ao longo do tempo e cada vez por pessoas mais jovens que me fez repensar a minha profissão. E por isso, há cerca de mais ou menos quase 2 anos, criei a Puramente, que realmente une esta minha área de formação, que é a área de saúde e a área ligada ao conhecimento todo que tenho na área de farmácia, sim, porque eu adoro toda a questão da farmácia antiga, as boticas, a ciência, a investigação, a forma como a natureza nos pode servir, ok? Não propriamente a parte mais química. E eu acredito que nós, enquanto pessoas, somos agentes de mudança, somos agentes ativos na nossa própria saúde e, portanto, eu acredito muito mais em saúde preventiva e deixo verdadeiramente a saúde, esta saúde mais convencional e esta terapêutica mais convencional, a chamada medicina tradicional, para as situações agudas, para as doenças que não têm forma de serem controladas, para a questão dos antibióticos, isso que tem a ver com infecções e afins, e isto tudo porque muitos dos hábitos de vida que temos é que levam a algum tipo de doenças e agravamento de outras. E, portanto, quanto mais conscientes formos, também a nossa saúde a longo prazo estará mais protegida. Defini então que o nicho que trabalho em termos de coaching será só
a felicidade e o bem-estar, e este só é porque há um mundo de coaching aí, e também queremos explicar que realmente trabalhar na área do coaching não é estar verdadeiramente ou melhor, as pessoas acham muito que o coaching está muito virado para a questão só empresarial e agressiva e de vendas e de marketing, e não. Nós podemos, efetivamente, enquanto profissionais de saúde, ter uma formação em coaching e que consigamos otimizar todo o potencial da pessoa através do biohacking e não só. Portanto, na Puramente, que é a marca que eu criei, ali realmente esta minha vertente vocacional de saúde, a minha paixão por ter um impacto positivo na vida das pessoas através do coaching da felicidade e do bem-estar, sempre com um foco em ser positiva para o crescimento da sociedade. E por isso é que também este meu empreendimento, esta criação da minha marca, tem muito de empreender de forma social, de forma com um propósito que sirva a sociedade e que sirva verdadeiramente as pessoas para terem uma vida melhor e mais feliz. Explicar que realmente não é só o ativismo da ecologia que me fascina, também o da esperança e da felicidade, porque uma melhor sociedade, uma sociedade mais feliz, uma sociedade com mais esperança, também é uma sociedade mais consciente e, consecutivamente, com melhores hábitos num todo. E, por fim, se não fosse uma sonhadora inveterada, se calhar isto não surgiria, esta minha capacidade de querer mais e de fazer melhor e de ter esta marca que tanto me apaixona. Venho-vos falar sobre dois pontos de vista, um enquanto profissional, ok? Mas outro também enquanto pessoal, porque este tema é um misto, ok? Tem aqui um toque pessoal, tem aqui muito conhecimento científico, mas também tem muita consciência enquanto consumidora, enquanto cidadã, enquanto pessoa que habita o planeta Terra. E como todas as palestrantes anteriores que foram fantásticos, nos estiveram a dizer, já nos ensinaram muito como viver uma vida mais ecológica, com escolhas mais ecológicas, sem desperdiçar tanto, perceber como é que podemos ter água e ar, peço desculpa, puros em nossa casa. Também já nos falaram como a ecologia e a economia estão de braços dados e que realmente uma mente mais próspera e mais abundante e com um foco maior na riqueza nos trará também maior ecologia, maior sustentabilidade e maior circulação também de saúde. E por isso venho-vos estar a falar para trazer aqui à consciência este tema que também tem muito de perigoso, ok? E portanto, porque é que eu decidi escolher os medicamentos e o ambiente e trazer isto para este festival de ecologia e de sustentabilidade? A esperança média de vida aumentou, somos cada vez mais pessoas também no mundo e também somos muito mais consumistas. E vivemos, aprendemos a viver, de uma forma super facilitada em termos de resolução de uma série de questões. Ou seja, a tecnologia veio facilitar muita coisa e então nós queremos isso transversal a todas as áreas da nossa vida, nomeadamente à saúde. E aquilo que eu fui vendo ao longo dos anos, principalmente na farmácia comunitária, que foi onde eu estive mais tempo a trabalhar, aquilo que eu percebi ao longo dos anos foi que realmente as pessoas querem soluções fáceis e soluções para ontem. Ou seja, não há tempo para viver o processo de uma depressão, não há tempo para viver uma recuperação de um pequeno AVC. Há uma necessidade sempre de ficarmos bons e de estarmos bem de forma completamente obsessiva, contínua, é como se fôssemos altamente imortais. E muitas vezes esquecemos que isso tem repercussões, tem consequências. E então foi aqui que surgiram os medicamentos. Os medicamentos antigamente surgiram muito, principalmente os químicos, aqueles que foram sintetizados em laboratório, surgiram para já de uma fonte natural, de uma descoberta natural, ok?
Só que com a quantidade de gente que existia no mundo, tivemos ou houve a necessidade de realmente os reproduzir de uma forma muito mais rápida e com menos custo, não é possível, mas pronto, com um custo mais baixo. Isso fez com que também, e eu concordo com esta política, da medicação ser acessível ao maior número de pessoas ou à população no todo. Há aqui esta necessidade de querermos que a saúde seja para todos. E isso fez também com que, ok, se vivemos mais tempo, se somos cada vez mais pessoas, se há doenças que vêm por contágio, como a que estamos a viver agora, se realmente temos cada vez doenças mais aliadas ao envelhecimento, há efetivamente uma bênção em ter medicamentos que nos vão ajudando nestas questões mais agudas, em questões que já não há volta a dar, para melhorar a qualidade de vida, quando não há mais solução. É isto que eu quero que vocês entendam. Não olho, nem nunca olhei, mesmo enquanto profissional de farmácia, para a medicação tradicional, para a medicina tradicional, como a primeira linha. A primeira linha chama-se prevenção. A primeira linha são os hábitos que devemos mudar em nós e na nossa vida para termos verdadeiramente saúde. Somos agentes ativos da mudança, da nossa saúde e temos realmente voz e responsabilidade nela. E depois sim, quando já se esgotaram todas estas intervenções mais preventivas, etc., aí sim pensamos no resto. Isto porquê? Porque quanto maior consumo há, maiores resíduos também há, maiores tendências a sermos resistentes a uma série de medicamentos e tolerantes, e isso leva a que depois não façam tanto efeito. E, portanto, temos que ter a consciência de que realmente enormes quantidades de substâncias ativas são produzidas e são vendidas em todo o mundo. E, por consequência, são descartadas no meio ambiente de duas formas. Ou pela eliminação fisiológica que temos que fazer, ou seja, nós ingerimos a medicação, transformamos-la e os resíduos saem através de fezes, através de urina, através da pele, através de suor, etc. E não só nós, também os animais, porque há medicação animal e medicação humana, e também chegam ao meio ambiente não só através dos dejetos, mas também através do descarte inadequado de tudo, de todas estas medicações que vão ficando em nossa casa e que vão ficando fora do prazo no ambiente, porque há muitas pessoas que ainda as colocam no lixo ou na sanita, etc. E nós temos que perceber que este nosso gesto, enquanto que os dejetos têm que efetivamente ir para os esgotos e serem tratados e afins, este ato voluntário de descartar no solo ou na sanita ou no esgoto ou o que for, traz-nos consequências tremendas. Isto porque nós não nos podemos esquecer que tudo aquilo que colocamos fora não é fora. Nós vivemos neste planeta, ok? Não há fora. O fora de minha casa é o meu planeta, é onde eu continuo a conviver, é onde eu continuo a viver. E, portanto, temos que perceber que esta imagem que eu realmente trago aqui de que a água da torneira, a água que consumimos, a água que contactamos, que limpamos os nossos alimentos, a água com que lavamos a cara, em que tomamos banho, etc., está contaminada de medicamentos e vai piorar se nós não fizermos nada por isso. E vocês se perguntam-me como? Então eu passo a explicar. Nós temos um ecossistema onde tem solo, tem água, tem o ar, nós temos isto tudo, ok? E portanto, imaginem, vocês colocam uns comprimidos para o lixo. Do lixo vai para os aterros, dos aterros contaminam os solos, dos solos passa para os lençóis de água. Os lençóis de água podem ir para os furos da nossa casa, podem jorrar até aos rios. Se forem até a nossa casa, temos aqui as hectares não estão preparadas para filtrar verdadeiramente estes medicamentos, porque além de haver imensas substâncias, também temos que perceber aqui outra coisa, que é eles são super diferentes, as fórmulas são diferentes, muitos são tolerantes, toleram muita
certas temperaturas, outras são mais baixas, ou seja, isto há uma panóplia de medicação e os produtos alterados dessa medicação em nós também têm ações diferentes e nós não conseguimos ter efetivamente uma tecnologia eficiente para isso, ok? E portanto, se chega ao solo e do solo passa por esse furo, por essa água que nos chega até casa e nós estamos a contactar através do que bebemos, através do que tomamos banho, através da comida que está em contacto com essa água, já estamos a ingerir diariamente pequenas doses, ok? Mas a ingerir pequenas doses de antibióticos, hormonas e afins. Há estudos que comprovam isto, não estou a dizer de cor, estou efetivamente a reportar-vos e a indicar-vos testes e exames que já foram feitos a várias águas de várias zonas e que realmente há uma consequência também desta contaminação diária. Por outro lado, se chegam aos rios, se chegam aos mares, aos oceanos, etc., também temos que perceber que os peixes estão nessas águas, ok? Eles vão ficar contaminados e, portanto, comemos os peixes e também estamos a ficar. E não, e plantamos os nossos vegetais e etc., onde? Nos solos. Também os apanhamos, se eles estão contaminados, também os vamos estar a ingerir já contaminados. E isto é um ciclo vicioso. A água contaminada que evapora vai para as nuvens e desce, é igual. Portanto, nós não estamos assim tão protegidos quanto isto e quanto mais contribuirmos para esta contaminação, pior. Portanto, vocês aqui conseguem ver que os seres humanos, por exemplo, aqui produzindo os próprios dejetos, eles também vão para um sistema de tratamento de esgoto que também, como o sistema de tratamento de águas residuais, também não estão devidamente com uma tecnologia eficaz para nos proteger disto. E eu trouxe-vos este slide aqui com esta informação de que a excreção, além de vir de nós, vem também dos animais, ok? Os resíduos tóxicos que vêm dos animais, mas também da indústria que produz a medicação, todos os medicamentos, pesticidas e outros químicos que são usados também na agricultura, ou seja, isto tudo, quer queiramos, quer não, tudo o que é químico e medicamentoso está a chegar até ao solo, até à água, até ao ar que contactam connosco diariamente. E, portanto, como é que os medicamentos chegam ao meio ambiente? Eu já vos estive a dizer alguns, vou resumir exatamente para que fiquem cientes. Se os descartamos no lixo e nos esgotos, eles chegam ao meio ambiente, como eu já vos expliquei. Os nossos resíduos também chegam até esse esgoto. Há aqui outra questão que também somos muito mais pessoas, é um facto, portanto há um aumento do uso de medicamentos, mas também somos muito mais pessoas a consumir muito mais do que consumíamos há uns bons anos atrás. E portanto nós também temos que perceber que se há um consumo, se há um aumento deste consumo, não só pelo número de pessoas, mas porque cada pessoa também consome mais, a produção de resíduos tóxicos também é maior. E por fim, há uma remoção incompleta, como eu já expliquei, nas GTAs e nas GTs, uma tecnologia ineficiente para, de certa forma, neutralizar estes resíduos, de alterar para uma fórmula positiva esta medicação. Não sendo alterada, ela vai chegar aos solos e às águas de forma ainda a ser agressivo para nós. E o impacto que isso tem efetivamente no meio ambiente e nos seres humanos. Todas estas pequeninas, grandes constatações que eu vos trago aqui são e provêm de estudos que foram feitos ao longo dos vários anos. Já houve estudos, eu baseei-me em alguns estudos que vieram da Universidade de Aveiro, portanto, eu sou da Mortosa e tenho também alguns contactos em Aveiro e fizeram estes testes também na Ria de Aveiro, principalmente os dos peixes que eu apresento aqui são feitos lá, mas também trago testes aqui que foram feitos na Ásia e que foram feitos por este mundo fora. Então, isto pode parecer muito estranho e eu estou a tentar não ser muito científica aqui e pôr isto muito acessível a toda a gente, mas se estamos a contaminar aquilo que realmente devia ser usado o mais puro possível para nos dar alimentos, água e todos os recursos o mais puro
e saudável possível, se estamos a ingerir contaminantes diariamente, também vamos ter impacto. Sejamos nós, como os animais, o ecossistema, tudo. E quais são eles? Como eu já vos estive a falar, rios estão a ser contaminados, lagos estão a ser contaminados, a nossa própria água da torneira está a ser contaminada. Com o quê? Quais foram os dois grandes grupos realmente de medicamentos que estão a serem testados e estão a dar positivo nestas águas? Antibióticos e hormonas. O problema de estarmos constantemente a ser colocados em contacto com antibióticos é que vamos ficar cada vez com mais resistência, como eu já falei anteriormente, e portanto vamos ter menos efeito terapêutico. Ou seja, vamos precisar de medicamentos cada vez mais fortes para termos efeitos, os mesmos efeitos. Ou seja, já aconteceu que às vezes as pessoas já necessitam de 2 antibióticos para travarem uma infecção bacteriana, de uma infecção pulmonar, por exemplo, ou de uma infecção respiratória. Isto começa a ser gravoso porque eles depois também trazem consequências a outros níveis, como no fígado, no rim e etc. Ok? Depois, o problema de termos águas contaminadas e que chegam até nós por hormonas é que há um aumento de espécies que são hermafroditas, ou seja, que são duais, que tanto são feminino e masculino, ok? Como também estamos, de certa forma, estas hormonas estão a fazer com que os peixes selvagens sejam cada vez mais femininos. E outro estudo que nos prova e que nos demonstra que também os homens, ou seja, o ser humano sexo masculino, está cada vez a ter, com o passar dos anos, mais níveis elevados de estrogênio, que são hormonas tendencialmente mais presentes na mulher. Isto porque dois grandes grupos também destes medicamentos que são colocados por descarte no meio ambiente são antibióticos que não se tomam até ao fim, que é errado, e hormonas quando acabam, os próprios blisters, quando se muda, e também pelos dejetos. Depois, outro grande grupo de medicamentos que está a ser presente muito e que se consegue testar muito em alguns animais que são analisados, são os medicamentos antidepressivos. Porque também, infelizmente, há um grande número de pessoas a tomar antidepressivos, pior, cada vez mais jovens. E eu tive essa realidade mesmo na farmácia durante anos. E isso preocupava-me porque não estamos a ter tempo para lidar com as nossas emoções, com as nossas frustrações, não estamos a ter tempo para dar tempo ao processo e cultivar na sociedade esta necessidade de estarmos sempre bem e sempre prontos, não tem feito, ou melhor, não tem tido consequências positivas, antes pelo contrário. Cada vez mais jovens e jovens adultos estão a viver à conta de antidepressivos e estão a viver a achar que estão bem quando não estão. E, portanto, o que é que de problemático isto traz, por exemplo, nos animais? Medicamentos antidepressivos está estudado e provado que estão a afetar o comportamento dos peixes. E o que é que lhes acontece? Passam a comer mais, há aqui uma compulsão por comer, mas estes antidepressivos estão a tornar os peixes menos sociais e mais apáticos, o que faz com que os predadores os ataquem mais, ou seja, mais vulneráveis aos predadores. Depois, outro estudo mostra-nos que abutres que têm por hábito comer carne morta, não é? Na Ásia fez-se um estudo porque muitos abutres começaram a morrer e não sabiam porquê. Então, eles chegaram à conclusão que eles se alimentavam de vacas que morriam lá de uma certa zona e quando testaram as vacas elas tinham altos índices de Voltaren ou, no caso, de diclofenac, que é um anti-inflamatório. Portanto, os abutres, comendo esta carne contaminada, também estavam eles a morrer e houve uma extinção de 90% dos abutres na Ásia à conta disto. Depois, o Brufen, que é algo tão usado por toda a gente, para uma dor de cabeça, para uma febre, fez-se este estudo que também havia altos níveis de Brufen nestes animais estudados e o que é que isto fez? Fez com que fosse alterado o padrão de reprodução dos peixes.
Implica o quê? Que realmente a reprodução destes peixes também está a ser colocada em causa. Depois, como eu já vos estive a falar, já falei de antibióticos, hormonas, antidepressivos, anti-inflamatórios, etc. O que é que isto leva? Leva a que não há uma zona que tenha só uma substância. Não, há muitas substâncias exatamente no mesmo ecossistema. E quão gravoso é isso? É que elas potenciam-se umas às outras, ou seja, aumentam os seus efeitos e também estão acumuladas. Isto faz com que realmente as mesmas espécies estão a levar com muitas substâncias e ao mesmo tempo não estão a saber lidar e estão a ser destruídas. Perceber que também um aumento considerável do consumo de medicamentos faz com que haja um aumento também da produção daquele lixo consequente, blisters, caixas, bulas, ou seja, o cartão, o alumínio, frascos de vidro, as colheres de plástico, etc. Ou seja, quanto mais consumo há, também mais aumento dos resíduos sólidos e as embalagens são pouco ecológicas porque existem extremas embalagens secundárias. Aliás, até há um projeto que visa melhorar o design, até se chama eco-design, ou melhor, é o eco-design que visa melhorar o packaging dos medicamentos de forma a ser o menos prejudicial e o mais ecológico possível. E deixar-vos realmente aqui esta questão do que já vinha a falar anteriormente e que aqui comprovamos. Somos aquilo que comemos, que bebemos e no meio onde existimos. Somos o meio que nos envolve. E, portanto, quanto maior o impacto negativo no meio ambiente, maior o impacto negativo em nós. Não é por isso que existem cada vez mais doenças aliadas a cancros, a doenças autoimunes, a doenças respiratórias e etc. Não é só porque existimos mais, não é só porque a camada do ozono foi alterada, não é só por o aquecimento global. Também é por isto mesmo, por uma vida muito mais química do que natural. E isto acaba por nos estar a preocupar. E, portanto, a parte boa e as boas notícias que eu vos trago aqui é que a solução está nas nossas mãos e se queremos ser verdadeiramente mais ecológicos, mais sustentáveis, podemos e devemos fazer algo como dizer não à automedicação. Ou seja, isto tudo parte da educação. Eu acredito sinceramente, firmemente, que a educação muda mesmo a vida às pessoas, muda os nossos hábitos e, portanto, temos de começar por aí. Não nos tornemos dependentes dos medicamentos. Como eu já vos disse antes, não é nem deve ser a medicação fármaco de primeira linha. Primeiro esgotamos todas as soluções naturais e orgânicas que temos, de forma consciente, obviamente, não é quando já tem uma patologia instalada, é antes, é quando estamos saudáveis que realmente devemos trabalhar a continuação desta saúde, ok? Não é quando já está instalada uma patologia. Portanto, se começarmos a ter cada vez mais atenção às carências nutricionais, se não tivermos medo de nos suplementarmos, mas de forma orgânica, quando for preciso, e se tivermos este foco na aposta na prevenção das doenças crónicas, vos garanto que a longo prazo vão utilizar cada vez menos medicamentos. Explicar-vos que muitas vezes nós tomamos brufenos e benurons por cada dor de cabeça, por cada dorzinha, e às vezes, por exemplo, essa dor de cabeça pode ser fome, pode ser desidratação, pode ser um problema ocular. E passamos logo à questão do medicamento porque é mais fácil. Eu conto sempre com o meu avô, desde há muitos anos para cá, sempre que tem uma dor mais diferente e não suportável, ele deita-se. Eu aprendi com ele isso. E realmente também uma vida que nos permite escolher é uma vida que faz com que possamos nos prevenir e ir curando pelos meios mais naturais. A vida desorganizada, a vida louca que nos pede timings, horários, viver em stress também não nos ajuda. E o stress também é doença do século XXI. Portanto, há forma de irmos alterando isto. Não tenhamos medo de procurar outras soluções enquanto ainda é possível, ok? E, portanto, na minha forma de ver e a mudança que eu fiz de há 2 anos e meio para cá foi que realmente eu comecei a olhar para a prevenção e para a minha ação enquanto agente de mudança da minha saúde, agente ativo e responsável e, portanto, optei por, quando necessito, suplementação natural e orgânica e perceber outra coisa que é, informem-se sempre
qual é a origem do que estão a consumir, de perceberem se é sustentável, se não é, que responsabilidade tem para com o meio ambiente, os ingredientes que constituem, se tem conservantes, se não tem, etc. E, portanto, eu, quando comecei a ter consciência para isto e abrir a minha mente, cheguei à conclusão que realmente há muita coisa no mercado, bom ou mau é discutível, mas quando há informação transparente de onde provém, qual é o sistema de criação desse suplemento, os testes que fazem, etc. Quando tudo isto é transparente, é muito mais fiável. E, portanto, vejam isso, sejam críticos e também sejam também exigentes naquilo que consomem. E também escolhi, na altura, quando conheci a Nutrilite, optei por aliar a Nutrilite ao projeto que eu tenho, à minha marca pessoal, e também hoje em dia, quando ajudo as pessoas, ajudo através desta suplementação. Também este facto de ter baixo impacto ambiental negativo, porque em termos de embalagens não há blisters, não há nada, há um sistema que eles patentearam de fecho, que também ajuda a conservar, e só tem como conservante a vitamina C. Isso para mim também traz a certeza de que os resíduos produzidos por quem toma, além dos benefícios em saúde, os resíduos são o menos tóxico possível também para o meio ambiente. Depois, não descartem medicamentos no lixo nem na sanita. Mesmo que se parta uma ampola, um xarope para a tosse, sei lá, tudo que está em contacto com esses medicamentos que não está a ser totalmente consumido ou usado, não descartem no lixo nem no esgoto, coloquem dentro de um saco de plástico e depois, quando forem à farmácia, entregam lá. Isto porque tanto esses restos como medicamentos vencidos, ou seja, prazos de validade que já foram ultrapassados, mas também caixas, blisters, colheres medidoras, tudo o que tiver em contacto com o medicamento, tudo o que vem lá dentro, isso tudo vai ser colocado no saco e entregue na farmácia. Não é só os medicamentos, não é só os comprimidos ou o xarope ou o que for, não, é tudo. Caixas, folhetos, bulas, blisters, tudo. Volto a repetir. Isto porquê? Porque a Valor Med é um projeto de valorização também dos medicamentos, em que tem como objetivo diminuir o impacto negativo destes medicamentos no meio ambiente e também poder transformar os resíduos destes medicamentos, destes químicos, em resíduos seguros para o meio ambiente. Portanto, aquilo que eu vos deixo como solução, como conselho, é que mensalmente, que é para não deixarem passar muito tempo, também porque os produtos degradam-se em nossa casa, ok? E depois estamos a contribuir para estarmos em contacto com eles, para os respirarmos e muitas vezes também eles não estão lá a fazer nada, ok? E estão um bocado a contaminar também o meio que nos rodeia. Portanto, medicamentos vencidos fora do prazo, façam mensalmente uma revisão à farmácia caseira, que no meu entender nem sequer devia haver, mas ok, e tudo o que então já não for consumível podem entregar na farmácia. Por exemplo, acontece, fazem reação alérgica a um medicamento, mas ele está bom, está em bom estado, tem pouco tempo, etc. Tentem procurar instituições ou projetos que verdadeiramente também os vão redirecionar, que os vão colocar novamente numa cadeia, ou seja, que possam ter a certeza que vão ser úteis para outras pessoas. Há lares que estão a aceitar, mas sei que há mesmo um projeto que realmente faz com que esses meios, estes recursos medicamentosos, possam ser úteis a quem não tem tanta possibilidade de adquirir, ok? De momento não sei o nome, mas eu vou arranjar e depois passo-vos. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é não descartar, redirecionar se ainda estiverem bons e que possam ajudar outras pessoas, medicamentos fora do prazo, bulas, embalagens vazias, etc. Valor Med e dizerem não à automedicação e sim a soluções cada vez mais naturais. Portanto, está tanto por fazer ainda. E por fim, vou-vos deixar aqui um vídeo para perceberem como é que o Valor Med funciona, ok? Como é que verdadeiramente eles estão a trabalhar e para vocês também perceberem um bocadinho do circuito que a Valor Med
faz e como também tem esta preocupação de, de impactar positivamente o meio ambiente na medida em que vai às farmácias, ou melhor, vai fazer recolhas sem gastar mais resíduos e afins. Ora, problemas do direto, que o vídeo não está a dar, mas eu já vou fazer com que dê. Ok, só um bocadinho. Oi? Às vezes acontece. Só um bocadinho. Ora bem. Não há problema, vou colocar aqui a dar. Ok. Quero mesmo que vejam, porque é extremamente importante. Ok? E, ah,
exatamente. E portanto, se calhar muitos de vocês tinham esta dúvida, não é? De como é que verdadeiramente. Oi? Peço desculpa. Oi? Aquilo que eu estava a dizer é que realmente, se calhar, muitos de vocês não sabiam que se devia juntar tudo e faziam esta triagem por vocês, mas como eu disse, há riscos de efetivamente estar contaminado e tudo vai para lá e eles conseguem incinerar, valorizar de forma energética também todo este percurso e, portanto, façamos a nossa parte. Para terminar, e desde já agradecer a vossa presença aqui, aquilo que eu realmente vos quero estar a deixar é esta consciência e esta vontade de mudarem estes pequenos hábitos na vossa vida, tornarem-se muito mais despertos e perceberem que realmente ser ecológico, sustentável e consciente vai nos fazer muito felizes e também ao meio ambiente. Da minha parte é tudo. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida que tenham, digam. Podem me seguir efetivamente nas redes sociais através da Puramente, que é a página que, que é o nome que eu dei à página, também é o nome da minha marca, tudo para continuarem a receber toda esta informação, toda esta consciência, porque ainda há muito trabalho a fazer e vocês verdadeiramente são agentes ativos e que precisamos muito, muito, muito que estejam conscientes para fazer a diferença no mundo. Portanto, muito obrigada e até a próxima.